Boa noite, pessoal, tudo bem? Gravar a aula aqui para vocês. Por conta do coronavírus aí, a gente tá meio que limitado em algumas disciplinas, né? Mas nessa semana aí inicia, né, as aulas ao vivo, que a gente vai fazer alguns encontros pelo Google Teams. Então é importante vocês estarem presentes nas aulas online ao vivo para a gente poder dar adiantamento aí na disciplina, né? Então deixa eu só ver aqui que tá com problema. Só um segundo. Então tá pronto, foi. Então na aula de mineralogia da semana passada aí, que ficou de ser enviada para vocês, né, eu tive um problema por conta eu gravei a disciplina, mas ela ficou muito grande para ser inserida no site, no YouTube demorou muito e minha internet aqui de casa não estava tão boa assim para fazer esse tipo de locação. Mas acho que agora vai ser uma aula um pouco mais curta e a gente vai chegar nos pontos interessantes aí sobre os silicatos, tá bem? Então olha só que interessante, ainda da mineralogia sistemática da última aula, né? A gente estava falando da classificação química dos materiais, né? A gente pode agrupar, né, esses minerais em alguns grupos, né? E esses grupos a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Esse tipo de sistematização, né, que é essa colocação de grupo, é muito utilizado nessa área da geologia econômica. Essa caracterização desses materiais, conforme esse processo genético que ele está lá passando no interior da crosta, do manto terrestre, né, ajuda a entender como esses materiais são associados, né? Então, essa classificação depende muito do processo geológico que deu origem a elas, tá? Então, dentre as classes dos minerais, né, que a gente tem, a mais importante é a dos silicatos. Por quê? Porque ela corresponde a mais de 25% do total de minerais conhecidos na Terra, né? Então, olha só que interessante. Esses silicatos aí, como eles são mais de 25%, ele ocupa quase 90% do total de volume da crosta terrestre. Então é importante a gente poder estudar eles para a gente ficar craque em relação aos tipos e grupos e como eles são classificados, tá? Então os silicatos são formados pela combinação do silício com oxigênio em uma estrutura tetraédrica na proporção de um átomo de silício para 4 átomos de oxigênio, formando um arranjo tridimensional piramidal. Olha só que interessante. Tá? Então isso daqui é o íon de silício, né, os íons de oxigênio ligados, né, nesse íon de silício. Né, então ele tem um aspecto piramidal, e aqui, né, a indicação das porcentagens de minerais encontrados na Terra, né, no nosso planeta. Então 39% são os plagioclásseo, 12% os feldspastos ou os feldspastos alcalinos, né, os quartzos, né, os piroxigênios, os anfibólios, as micas, argilos minerais, alguns outros silicatos e os materiais que não são silicatos, tá? Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses materiais que são da família dos silicatos e como eles são divididos nessa proporção aqui e da importância de cada um e como que eles são formados, tá bom? Então olha só que interessante, como o átomo de silício tem uma carga positiva, né, de 4Si elevado a 4 mais, que seria os íons de silício, cada átomo de oxigênio possui uma carga negativa de 2O negativo, né, resultando em um radical de carga negativa. Então olha só que interessante, ele não ocorre na natureza de forma livre e isolada, assim é necessário que um radical se combine com um íon positivo. Então nesses íons de oxigênio que nós temos, né, eles estão sempre na forma de um radical. Então esse radical ele sempre vai se combinar com outros íons de oxigênio que são outros radicais. Então eles estão sempre o que? Querendo se unir. Por isso que é importante entender a forma e a estrutura desses silicatos, tá bom? Então, olha lá, assim é necessário que esse radical se combine com íons positivamente carregados ou que compartilhe seus átomos de oxigênio com outro tetraedro de sílica. Então, esse tetraédrico ele sempre vai querer se combinar por conta de ter íons de oxigênio na carga de íons livres. Então, ele sempre vai querer fazer uma ligação ou com material com carga positiva ou com o próprio outro oxigênio de carga negativa. Tá bom? Então, olha só que interessante. Dessa forma, a gente tem alguns 6 tipos diferentes de estrutura para os silicatos, né, que diz respeito à junção desses íons.
Tá? Então na figura 1 a gente tem o nesosilicatos, que a gente vai estudar também, né? Que são a forma simples do silicato. Os sorosilicatos, que são ligados com um átomo apenas de oxigênio. Os cicloxilicatos, né? Que está aqui nesse formato de hexagonal aqui. Né, o inosilicato de cadeia simples e o inosilicato de cadeia dupla. Então, cadeia simples aqui desse lado e o de cadeia dupla desse lado aqui. Os filosilicatos e os tectosilicatos. Então, cada forma desses materiais, esses silicatos, formam minerais e materiais diferentes na sua composição. Então, olha só que interessante. Por conta da forma dele, a quantidade de ligações e probabilidades de ligações que ele pode fazer, criam-se novos materiais. E esses novos materiais a gente estuda na forma de grupos. Então, os grupos mais tradicionais estudados são esses daqui que a gente viu aqui anteriormente. Tá bom? Então aqui é outra combinaçãozinha para a gente poder entender e exemplificar, né? Dos nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, né? A cadeia simples de piroxigênios, os inosilicatos, né? De cadeia simples e de cadeia dupla, e o tectosilicatos, tá bom? E aqui a forma de composição química que a gente vai encontrar ele na composição de material. Tá? Então olha só, nos nesosilicatos, nesosilicatos, composição simples, né, os tetraedros de sílica são isolados e o íon que une é formado por um cátion que pode ser ferro ou manganês, dando origem respectivamente aos minerais faelita e a forsterita, ambos membros extremos das séries da olivina, mineral que se forma em rochas ígneas de alta temperatura. Então olha só que interessante, né? Aí nós temos aqui então, ó, a faelita e a forsterita. Então, a faelita aqui e a forsterita aqui. São ambos minerais silicatos, né? No grupo dos nesosilicatos, né? E eles estão com a ligação ou de ferro ou de manganês, né? Quando é com ferro é a faelita e quando é com manganês é a forsterita. Então, olha só que legal, né? Ferro e manganês. Tá bom? Então aqui tem uma imagem para a gente poder entender como que forma as cores, altera, odor. Lembra das características que a gente conversou na última aula. Tá bom? Outros representantes desse grupo ainda são a granada. Olha só, mais um tipo, né? O zircão, o esfeno e a cianita que a gente tem aqui, ó. Então a gente tem a granada aqui, o zircão e a cianita. Né? Os sorosilicatos são caracterizados pela união de dois tetraedros, né? Que compartilham um oxigênio comum, embora existam mais de 70 minerais nessa subclasse, né? Praticamente todos de rara ocorrência. Olha só, o exemplo mais comum é o epidoto, que possui 4 minerais isoestruturados, né? Então, dos sorosilicatos, né, nós temos esse epidoto, que é uma das estruturas. Então, voltando lá para a gente poder dar uma olhada, né? Os sorosilicatos são a ligação de duas pirâmides aí de silicato nesosilicatos, tá? Então formam-se os norosilicatos, né? Os cicloxilicatos, que formam um anel de 3, 4 ou 6 tetraedros, compartilhando os átomos de oxigênio, formando uma cadeia fechada. Então olha só que interessante, a cadeia fechada, né, de 3, 6 ou 4 tetraedros. Então ele pode formar a turmalina, o berílio ou a cordierita, né? A benitoíta também é formada e a papagoíta também é formada com essa ligação aí de moléculas, tá bem? Então a gente viu lá os ciclosilicatos, né, dos anéis, os tipos de minerais que se formam, e aí nós temos também o inosilicato. Então voltando lá, ó, então nós vimos o nesosilicatos, os sorosilicatos, os ciclosilicatos, aí vem os inosilicatos. Aí nós temos os de cadeia simples e o de cadeia dupla. Então olha lá, de cadeia simples, né? Os inosilicatos formam de cadeias que cada tetraedro compartilha 2 vértices. Então olha só, esse tetraedro aqui está compartilhando esse vértice e esse vértice, assim por diante, né? Uma cadeia sem fim. No caso dos inosilicatos de cadeia simples, outros 3 vértices no caso dos inosilicatos de cadeia dupla. Então olha só, no de cadeia dupla são 3 vértices que estão ligados, esse e esse vértice, sempre ligado de forma com que formem, né, essas cadeias duplicadas aí, tá bom? Então no caso de cadeia simples, o exemplo mais comum são os minerais que pertencem ao grupo dos piroxênios, que em função da sua simetria classificam-se como
clinopirixênios, quando cristalizados no sistema ortorrômbico. Lembra que a gente viu essa classificação na aula passada? Dos tipos de classificação no sistema cristalizado, né? Ou clinopirixênios, quando formados no sistema monoclínico. Um dos exemplos aqui de cadeia simples é a piroxena, né? A egirina. Então aqui tem um formato dela de cadeia simples para a gente poder visualizar como que é formado esse material, né? Já os de cadeia dupla, há um outro grupo de minerais que são os anfibólios, né? Esses se diferenciam dos piroxênios por possuírem uma composição do radical OH, né? Então eles são sempre hidratados, né? Também se dividindo em ortoanfibiolos e clinoanfibiolos, né? Então nós temos aqui a tremolita, né? A horblenda e a quitinolita. Tá? Então a gente voltar lá nas cadeias que nós estávamos estudando, né? Os de cadeia simples, né? Os piroxênios, e os de cadeia duplas, os anfibólios, né? Então são todos do grupo dos inosilicatos, tá? São inosilicatos, lembram-se, de cadeia simples e de cadeia dupla, tá? Então de cadeia simples nós temos a piroxena e de cadeia dupla tremolita, horblenda, octinolita, tá? Como exemplo dos ortopirixênios, né, nós temos lá. Então a gente falou lá, ortopirixênios. Então voltando, né, falando sobre os exemplos dos ortopirixênios. Então se a gente voltar aqui, né, na classificação ainda dos inosilicatos de cadeia simples, né, nós temos aqui a classificação em ortopiroxênio, né, que são cristalizados no sistema ortorrômbico, e do clinopiroxênio, que são formados no sistema monoclínico, né? Então, olha só que interessante. Já, né, na classificação de ortopirixênio, né, há minerais como a enstatita, né, e o hiperstênio, né? Então, aqui tem uma imagem da enstatita e do hiperstênio. Olha só que interessante a formação, como muda de acordo com a classificação, né, que a gente falou aqui em cima, que é quando mudando a forma cristalina dele. Então, quando é no sistema ortorrômbico ou monoclínico, a gente viu aqui do ortorrômbico. Já no monoclínico, né, a gente tem, então, já no grupo aqui dos clinopiricênios, né, a gente tem a augita, né, e o diopsídio. Então, olha só que interessante, alterou a formação cristalina, mesmo sendo silicatos, eles alteram totalmente as características dos materiais, né? Então, nós temos os ortopiricênios e os clinopiricênios dentro aí dos inosilicatos, que a gente conversou lá, que se classificam também dentro da sua organização cristalográfica aí, que nós vimos na aula passada, tá? Então, os filosilicatos, né, são formados por camadas de tetraedros, né, unidos entre seus três vértices, constituído de uma rede plana com malhas. Então, voltando lá nos tipos diferentes de estruturas, né, dos silicatos, na letra E aqui é o filosilicatos, que são essa formação aqui mais simples, também é tetraédrico, mas não entra na linearidade, né, ele se expande em rede, né, nós temos os filosilicatos, tá? Então, já nos filosilicatos, deixa eu voltar aqui, né? São formados essas conexões nos seus três vértices. E uma Ixi, travou meu computador aqui. Então, esses filosilicatos, né? Filosilicatos são formados por camadas de tetraedros. Então, aqui tem uma indicação de uma rocha, do minério, perdão, né, que é uma mica, né, formada aqui com uma estrutura, né, sempre uma estrutura ligada unindo os três vértices, só que numa rede linear, né? Então a gente tem aqui, que a conexão entre cada camada dessa organização é estabelecida por cátions, formando uma ligação relativamente fraca. Então esse material se quebra com facilidade, né? Então ele consegue ter algumas características interessantes, né, como a clivagem, o hábito foliar ou lamelar, né, que a gente fala. Então ele se quebra com facilidade, se cliva com facilidade, né? Então, pertencente a esse grupo, né, nós temos as micas, a muscovita e a biotita. Esse aqui é um caso de uma mica, né, comuns em rochas graníticas,
né, cloríticas e serpentinas comuns em rochas metamórficas, né? Então as cloritas e serpentinas, as micas, né, e os argilos minerais, né, como a caolita e a esmectita, tá? Então aqui nós temos a caulinita, né? Aqui nós temos os argilos minerais, aqui nós temos as cloritas e as micas. Tá? Então nós temos os materiais referentes aqui a esses filosilicatos também, que são muito importantes. Nós temos mais de 200, né, minerais dentro desse grupo de filosilicatos, tá bom? Então os mais importantes aí são esses que a gente citou aqui em aula, tá? Alguns outros minerais do grupo dos silicatos, né? Nós temos aqui a olivina, a augita, o quartzo, o ortoclássio, a muscovita, o plagioclássio, a biotita, né? E a horblenda. Então alguns tipos aí que tem no livro de vocês, para vocês continuarem pesquisando aí, tá? Olha só. Dos silicatos, né, dentre eles se destacam também os óxidos e hidróxidos, né, sulfetos e elementos nativos. Os óxidos são minerais consideravelmente duros, densos, refratários e normalmente constituem minerais acessórios em rochas ígneas, metamórficas, né, mas também como grãos em sedimentos. Então, olha só que interessante, esses materiais aqui, esses óxidos, né, são minerais muito densos. Tá? Então é outra classificação aí que a gente tem aí dentro dos silicatos. Os hidróxidos, por sua vez, tendem a possuir dureza e densidade inferior aos óxidos e geneticamente estão relacionados ao fenômeno de alteração. Todos esses silicatos são minerais formadores de rocha, ou seja, compreendem a porcentagem mais abundante das principais rochas da Terra. Né? Então, olha só. No entanto, outra parcela importante é constituída pelos minerais que possuem valor econômico. Né? O que seria valor econômico? Quando a gente fala de valor econômico, a gente está falando que na extração desse elemento a gente consegue gerar um valor financeiro na venda desse material, né? Ou para as grandes indústrias ou para alguma empresa que faça o uso desses minérios, tá? Então olha só, são denominados, que têm um valor econômico, de minerais de minério, né? Então é importante essa palavrinha aqui, de possuir um valor econômico. Muitos dos silicatos não têm também valor econômico, então não é interessante retirar ele da terra para poder vender esse material. Então muitos desses materiais, na retirada de outros, eles viram o famoso expurgo, né, do material, ou rejeito. Então esse material é rejeitado, ele fica disponível em alguma lagoa de rejeito, alguma coisa do tipo, que não tem valor econômico, né? Então, alguns minerais de óxidos que nós temos, né? Então nós temos aqui a hematita, né? A cromita, a pirolosita, que é essa daqui, né? A 4, cassiterita, a uranita, né? E a a zincita, que a zincita nós temos aqui com essa última imagem aqui. Então são alguns minerais também, né, dos óxidos, que são bem duros, né, que a gente conversou aqui, falou um pouquinho sobre eles, né? São densos e refratários, né? Então são minerais acessórios em rochas ígneas. Normalmente eles ficam presos junto das rochas ígneas, né, que nós temos aí, tá bom? Outra classe, né, que nós temos dos silicatos são os sulfetos, né, que são minerais de minérios que têm um íon de enxofre ligados a ele, né, que se unem com o metal. Sua origem está associada à cristalização dos magmas. Então é sabido, né, que esse enxofre é um material proveniente aí do magma, e quando ele se une com algum outro minério, ele acaba transformando em um sulfeto, né? Então sua origem está associada nessa cristalização do magma. Então quando o magma se cristaliza, né, ele cria esse sulfeto, né, dando origem então aos magmas sulfetados. Outro possível processo genético está relacionado à desgasificação dos magmas em profundidade no fundo do oceano. Então quando esse magma entra em contato com a água, né, ele também esfria, e esse íon de enxofre faz a ligação com esse minério. Né? Então, os principais minérios sulfetados, né? Nós temos a galena, que é o chumbo ligado com o enxofre. Nós temos a esfalerita, que é o zinco, né, ligado também ao enxofre. Nós temos a calcopirita,
né, que é uma fonte de cobre ligado com ferro, né, e mais o enxofre. Nós temos o molibdenita, né, que é fonte de molibdênio ligado também com íons de enxofre. A arsenopirita, que nós temos o arsênio e o ferro ligado também com essa fonte de enxofre, né? Olha só, formados em eventos e formações montanhosas, né? E esses elementos, né? Além de nós encontramos esses elementos aí nas formas de minerais, que nem a gente, ou de valor econômico ou não, alguns elementos de importância econômica são explorados em sua forma nativa, né? O estado natural. Então a gente não faz utilização dele com algum outro agregado. Né? Ao total são mais de 20 elementos que ocorrem no estado nativo na Terra. Então, elementos que não estão, né, ligados a nenhum outro tipo de elemento, que tem uma forma, uma importância econômica. Esses daqui são os mais importantes, alguns dos mais importantes que a gente utiliza na confecção de alguns outros produtos ou no mercado que nós temos, né? Então, esses metais desse grupo, né, nós temos o ouro, prato, cobre, o chumbo, platina, paládio, irídio, ósmio, né, e o ferro. Esse grupo aqui são minérios, né, minerais de minérios, que eles têm que ser limpos, né, da composição que eles se encontram. Então, se a gente quer retirar o ferro aqui da arsenopirita, a gente tem que fazer uma composição química para poder retirar ele. A mesma coisa aqui do molibdênio, né, do cobre aqui junto com o ferro. Então, para retirar, deixar esse material mais limpo, tem que fazer alguns tratamentos químicos aí para poder retirar essa ligação entre um e outro, tá bom? Entre os semimetais destacam-se também o arsênio e o bismuto, que entre os não metais são os principais são o enxofre e o carbono, né? Então nós temos os semimetais, o arsênio e o bismuto ainda dentro desses elementos, né? E os não metais, que são o enxofre e o carbono, que o carbono a gente encontra na forma de diamante do grafite, né? É importante aí para vocês, né, como atividade, né, fazer a resolução do faça valer a pena dessa atividade. Então, se a gente entrar aqui no faça valer a pena dessa atividade aqui, né, nós temos algumas questões. Então, da unidade 1, na página 54 do livro, né, tem algumas questões aí que é importante vocês resolverem para a gente poder dar continuidade aí na disciplina, tá bom? Então, o próximo conteúdo que a gente vai ter possivelmente em aula online, né, petrologia básica e geologia física. Então, mais um complemento aí para a gente da seção 2.1, né, vai falar um pouquinho mais sobre rochas metamórficas, né, entre outros assuntos, tá bom? Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês, espero que vocês tenham entendido um pouquinho desses sulfetos, desses silicatos e dos óxidos e da composição química deles e como que eles são ligados, tá bom? Obrigado e até mais.